o Ruralcast Show, mais uma vez, 11ª Rural Show Internacional, e nós estamos no estande da Embrapa, conversando com os atores, né, eles que fazem acontecer o agro, e agora eu vou conversar com o doutor Henrique Alves. Ele é agrônomo e ele hoje, daqui a pouquinho, tem uma oficina, né, sobre fermentação autoinduzida e qualidade do café robusta amazônica. Bom dia, prazer estar aqui no nosso Ruralcast Show. Como é que será, né, essa oficina com esse tema, fermentação autoinduzida da qualidade do robusta? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui podendo falar com vocês um pouquinho das tecnologias que a Embrapa traz todo o ano na Rondônia Rural Show. E hoje, dentre as oficinas que a Embrapa traz, uma delas é muito importante, que vai tratar justamente de um dos produtos queridinhos do estado de Rondônia, que é o café, que é o terceiro produto de maior importância econômica, social, né? E a gente vai trazer algumas dicas de colheita e pós-colheita. Porque quem é de Rondônia, e mesmo quem é fora de Rondônia, sabe que nós temos um dos melhores cafés do país. E o que a gente vai mostrar é alguns segredinhos que tornam esse café de Rondônia tão especial. E esse segredo passa justamente pela escolha do material genético e depois nas ações de pré-colheita, colheita e pós-colheita. E hoje nessa oficina a gente vai falar justamente disso. Qual o momento ideal, qual de escolha da colheita, quais são os processamentos que vão agregar, trazer maior complexidade para a bebida. Então, assim, por exemplo, se eu faço uma fermentação, qual a expectativa que eu tenho sensorial nesse café? Vai aprimorar? Vai trazer complexidade? Quais os tipos de fermentação? Por que é importante fazer? Então, a gente vai ter uma discussão bem diversificada e também uma chance de conversa com o cafeicultor e tirar dúvidas, né? Henrique, quando a gente fala você fala toda essa questão técnica, como é que chega isso para o produtor? Muitas vezes o produtor, ele pelo conhecimento prático ali, ele pensa assim, não, essa parte aí eu entendo, eu sei como é que funciona, mas aí vem a ciência, né? Vem o trabalho de vocês de pesquisa. Como é que isso chega lá para o produtor, para ele entender que realmente essa parte técnica, essa parte científica, ela é muito importante no resultado final do café? Eu costumo dizer que o o produtor tem é o que a gente chama de feeling, que é o conhecimento empírico, que é aquela sensação assim, que foi passado de pai para filho, aquele conhecimento que ele adquiriu na prática. E isso é muito importante, mas não pode parar só nesse conhecimento. E é aí que entra a ciência. Então, muitas vezes o cafeicultor tem uma impressão, por exemplo, toda vez que eu faço um microlote com esse clone, eu vejo que a minha bebida é melhor. Então ele tem esse feeling, ele tem essa sensação. Aí que vem a ciência para falar assim, realmente esse clone tem características que vão dar uma bebida melhor por causa disso e disso, porque ele tem mais teores de açúcares, porque ele tem mais lipídios, ou porque a época de maturação desse fruto é diferente, então ele concentra mais açúcares. Então, assim, o que eu costumo falar, conhecimento é poder. Então, o que a Embrapa e outras instituições de pesquisa faz é justamente estudar os fenômenos, trazer as informações e aprimorar o conhecimento que o cafeicultor já tem. A gente vai falar mais sobre isso, mas você falou agora a questão de fenômeno, eu lembrei agora de questões naturais aí, ultimamente o Brasil inteiro, o mundo, né? Mas assim, a nossa região amazônica ano passado teve uma mudança significativa, questões climáticas, e aí isso interfere muito, às vezes é muito, ano passado foi seca, né? E aí altera demais, altera também, ó. Com certeza, altera e muito. Só que você tem questões que são normais de acontecer, você tem a época seca definida, você tem a época da chuva, e quando isso altera, isso pode ser positivo ou negativo. No ano passado, a gente teve uma seca recorde na região amazônica. Isso interferiu? Interferiu, principalmente porque não foi só a seca, foi uma combinação de seca com estresse térmico. Então, isso teve um dano. Mas a planta tem plasticidade também. Se adapta, né? Se adapta. Então, é muito importante a gente entender isso. Por isso que a escolha do material genético com essa adaptabilidade maior é importante. Porque se eu tenho plantas que são muito sensíveis, elas não vão estar preparadas para essas questões que acontecem agora mais do que nunca, de forma muito intensa. Mas em relação a esse ano especificamente, sim, a gente teve uma seca considerada recorde, a gente teve algumas questões de estresse de temperatura, mas não faltou água para irrigação. E isso foi o ponto crucial. Então, aí que entra a tecnologia. A tecnologia é justamente para garantir ao cafeicultor
que ele vai passar por intempéries, que ele vai passar por mudanças. Então, é como se trouxesse maior segurança. E a irrigação foi isso. Apesar de a chuva não ter vindo da forma normal, continuou tendo água para irrigação e a planta não sentiu tanto. Então, você amenizou esse estresse. A estimativa é que tenha uma leve queda, mas nada tão drástico como seria se não existisse a irrigação, por exemplo. Doutor Henrique, se a gente fosse falar do café de Rondônia, hoje a gente sabe, como você já citou, a terceira, o Rondônia hoje é o terceiro, né, maior produtor. Sim. E aí eu te pergunto, onde que entra aí o papel da Embrapa, né, nesse quesito de chegar nesse nível aí de café de Rondônia? Então, só em termos de estatísticas, Rondônia é o quinto maior produtor de café do país, de forma geral. Quando você pega só a espécie canéfora, né, que é o Conilon robusta, Rondônia é o segundo maior produtor, perde só para o Espírito Santo. Né? E dentro do estado, em termos de geração de ICMS, de importância econômica, está entre as 3 culturas de maior importância. E o que é interessante? Que o café, apesar dele ser uma das culturas mais importantes, 1/5 de toda a mão de obra do agro está empregado no café. Né? A área que o café ocupa é apenas 0,8% das matas de Rondônia, por exemplo. Se aumentar então, né? Não, isso é muito interessante, porque assim, você tem uma cultura de alto impacto econômico e social, mas se você compara, por exemplo, nas matas de Rondônia, que é o centro de origem dos robustas amazônicos, menos de 1% de área é utilizada com café. Quando você compara com pastagem, por exemplo, que é mais de 40%, né? Então a gente vê assim, que o café tem uma importância muito grande e ele é totalmente compatível com a floresta e compatível com a agricultura familiar. Bem, nós conversamos com o doutor Henrique Alves, agrônomo da Embrapa, ele que vai ter daqui a pouco uma oficina, né? Você ouviu aí, e é convidado como produtor, estudante, todo mundo convidado para assistir essa palestra, que é realmente mais uma das grandes palestras que nós teremos aqui no estande da Embrapa. É a 11ª Rural Show Internacional que você acompanha no estúdio e no estande, agora de manhã, aqui no estande da Embrapa. 11ª Rural Show Internacional.